Fala galera, e aí, beleza? Eu sou o professor Thiago Jesus de Matemática. Você que está chegando aqui pela primeira vez, maravilha, seja muito bem-vindo aqui ao canal, tá? Aproveita e inscreva-se e curta aqui, fortaleça o meu trabalho. Você que já me conhece, está aí assistindo e é do meu primeiro ano, essa aula é para você também, tá? E para toda a galera no geral. Bem, essa aula aqui, ela não serve só para o primeiro ano, ela serve para tudo. Ela é específica aqui para o conteúdo de primeiro ano que está sendo, trabalhado pelo material do Eleva, etc. Mas ele é um conteúdo geral, tá? Concurseiro, pré-vestibulando, amantes da matemática, está no lugar certo. Então vem comigo, embarca aqui, tá? Tópico, triângulos, tá, gente? Esse é o tópico. Entretanto, dentro do tópico triângulos, eu vou trabalhar aqui hoje o tema seviano. Isso. Então o triângulo é o tópico matre, né? Em específico, pontualmente, dentro de triângulos, vou trabalhar aqui nesse conteúdo com vocês sevianos e pontos notáveis. Bem, antes de começar a falar sobre pontos notáveis e sevianos, vamos falar o que é ponto notável e o que é seviano. Ponto notável, o que é isso? Qual é o conceito, a definição de ponto notável? Bem, como o nome já está sugerindo, ponto, tá? São notáveis. Esse termo aqui, essa palavra, ela significa que está sendo percebido, que está na cara, você está vendo, opa, então está sendo notável. Exemplo, nessa figura aqui, eu tenho esse ponto, opa, então esse é o ponto notável. Exatamente. Nessa outra figura aqui, que é um triângulo, né? Tá dentro do assunto de triângulo. Tem outro ponto que é notável, exatamente. Aqui a gente tem um ponto que é notável. Opa, e a gente tem um ponto aqui que é notável. Ainda não está ali, né, o nome deles. Talvez você já até saiba, certo? Vou colocar aqui no desenrolar da nossa aula, beleza? Tá, professor, e seviana, que negócio é esse? Bom, seviana é um segmento de reta. É definição, estou definindo para você. Conceito, o que é, tá? Seviana é um segmento de reta que tem origem no vértice, tá vendo? No vértice, que é uma das pontas do triângulo. Tem origem no vértice. E esse segmento se estende e toca um ponto, tá vendo? No segmento de reta oposto a esse vértice. Em outras palavras, seviano é um segmento de reta que tem origem, que tem seu início, que parte do vértice, de um vértice do triângulo e vai tocar o lado oposto a esse vértice. Simples assim, beleza? Então, agora, simbora comigo. Bem, mediana. Mediana é um tipo de seviana, ou seja, mediana é um segmento de reta que parte, ó, de um vértice. Por exemplo, a gente tem aqui o vértice A. Esse segmento aqui está partindo, tá vendo? Do vértice A e vai tocar esse ponto aqui, ó, lá no lado oposto. Tá? E esse ponto aqui, deixa eu pegar minha cadeira, que a gente está no andar de baixo, é o ponto médio, tá? É o ponto médio do segmento BC, tá? E esse segmento aqui, ó, BC, é o lado oposto desse triângulo, né? É um lado desse triângulo que está oposto ao vértice A, beleza? Então, de novo, segmento BC, que é esse lado do triângulo aqui, é um dos lados desse triângulo ABC. Ele está oposto ao vértice A, ok? Então, essa seviana que está saindo do vértice A e toca o ponto médio aqui, a gente, né, denomina, a gente classifica como mediana, beleza? Então, aqui eu tenho uma mediana, aqui eu tenho uma segunda, tá vendo? Está saindo do vértice B, vai tocar esse ponto médio aqui do lado AC, que é o segmento AC, que é um dos lados desse triângulo. E aqui, ó, nesse lado BA, ou AB, que seja, que é um terceiro lado desse triângulo, ele está oposto ao vértice C. E a partir do vértice C, seguindo aqui, ó, esse segmento até tocar esse ponto médio do lado BA, que é um dos lados desse triângulo, que está oposto ao C, opa, então eu tenho aqui uma terceira mediana. Beleza até aí, galera? Show de bola? Tranquilo?
Beleza, né? Então simbora. Vamos continuar aqui. Beleza? Definimos ali a mediana. Tá, mas tem alguma coisa ali na mediana, hein? Tá? Porque a gente falou sobre seviana. Então antes de partir para a bissetriz interna, a gente precisa identificar ali um ponto notável, né? E esse ponto notável é esse cara aqui. A gente vai chamar de baricentro. Tá? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. A gente vai chamar ele de baricentro. Ok? Então, um ponto notável aqui é o baricentro. Tranquilo? Bem, até aí, concluímos ali acerca da mediana. Beleza? A mediana é um tipo de seviana, ou seja, parte aqui, ó, no vértice toca o ponto médio do lado oposto a esse vértice. E o encontro das três medianas, ou seja, a intersecção entre as três medianas, você define o ponto G, que é o baricentro. Até aí. Beleza, galera? Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Bissetriz interna. Bem, bissetriz. Galera aí já sabe o que é bissetriz, né? Ih, professor, não lembro. Ou então não faço a mínima ideia. Gente, bissetriz é um segmento de reta, né? Uma sem-reta, a gente pode definir assim, que parte de partir ou de partir. Parte de ir ou de dividir, né? Ah, professor, agora estou me ligando. Isso aí, estou entendendo. Tá, dividir. Vamos usar então a palavra dividir, ao invés de falar partir. Porque partir pode ser para dividir ou para, né, partir, ir. Não. Então, ó, a bissetriz ela divide. Tá? Divide o que mesmo? Divide o ângulo ao meio. Preste bem atenção aqui. Ó. Eu tenho essa bissetriz primeiro aqui partindo do vértice A. Tá? Ao vértice A aqui. Ela parte aqui do vértice A e vai tocar um ponto aqui, né? Que eu não estendi mais, eu poderia ter estendido. Tá? Vai tocar um ponto aqui, ó, no segmento BC, que é um dos lados desse triângulo. Beleza? Mas só que a bissetriz interna não é a mediana interna. Por que que não é a mediana interna? Primeiro, porque a bissetriz está dividindo exatamente esse ângulo no meio. Tá? E segundo, nesse caso aqui, tá? Nesse caso, não toca o ponto médio. Tá vendo aqui, ó? Aqui não é o ponto médio. Tá? Aqui, ó, é o ponto médio. Ou seja, esse segmento de reta aqui, ó, tem a mesma medida que esse aqui. Ou seja, do B até o M, esse ponto M aqui, vamos colocar assim, é a metade do segmento BC. E do M até o C é a metade do segmento BC, ou seja, então tem a mesma medida. Tá vendo? É o ponto médio daquele segmento. Então, como aqui não tocou o ponto médio, nesse caso, tá? Eu não tenho ali a mediana. Entretanto, nessa ocasião aqui, eu tenho uma bissetriz interna. E eu vou fazer também nos outros dois vértices. Eu vou partir aqui, ó, vou dar início, pontapé inicial, ó, vou startar aqui do vértice B. E vou até o outro lado, vou tocar. E com o vértice C, a mesma coisa. Tá? A partir do vértice C, traço a bissetriz. Observe, tá vendo aqui, ó? Olha só. Preste bem atenção. Aqui, ó, eu tenho um ângulo que eu vou chamar de alfa. Tá? Alfa linha. E eu vou chamar esse outro ângulo de alfa linha. Porque ele dividiu o ângulo alfa ao meio, ou seja, em dois ângulos iguais. Eu chamei ele de alfa linha. Digamos que esse ângulo aqui seja um ângulo beta. Então eu tenho um ângulo aqui, ó, beta linha e um ângulo beta linha. Digamos que eu tenho um ângulo gama aqui. Então eu tenho um ângulo gama linha e um ângulo gama linha. Dividiu ao meio aquele ângulo. Ok? Então, acerca das
bissetrizes internas falando. Tá, professor? E o ponto notável? Bom, perceba que a gente tem esse ponto aqui, tá vendo? Esse aqui. Esse cara aqui. Tá. Qual o nome desse cara? Perceba que eu tracejei aqui, ó, em vermelho, uma circunferência que está dentro, ó, essa circunferência está dentro desse triângulo ABC. Então, já que essa circunferência está dentro desse triângulo ABC, é uma circunferência inscrita no triângulo. Opa, olha aí a palavra, inscrita. Então, se é inscrita, esse ponto notável aqui é o incentro, tá? É o ponto notável, incentro. Incentro é o ponto notável. Perceba que o incentro, tá? Ele é o centro de uma circunferência inscrita, ou seja, dentro do triângulo ABC. Quando a gente fala inscrita, porque está dentro. Quando a gente fala circunscrita ou circunscrito, está por fora. Professor, como o desenho ao lado? Exatamente. Essa circunferência aqui está circunscrita ao triângulo ABC, ou seja, essa circunferência está por fora, tá? Mas a gente não chegou aí naquele caso ainda, a gente está aqui, ó, na altura agora. Vamos para a altura, então a gente está ali na altura. Então, o incentro, que é o ponto notável aqui desse triângulo ABC, que é o centro de uma circunferência inscrita ao triângulo ABC, ele é exatamente a intersecção, ou seja, o encontro das bissetrizes internas, beleza? Só concluindo aí a nossa análise. Bem, agora a gente tem outro triângulo ABC, certo? Aqui no vértice A, partiu aqui, ó, do vértice, tocou aqui esse ponto no lado BC, beleza? Perceba que tem um detalhe aqui. Essa altura que partiu do vértice A, que é uma seviana, tocou o vértice, em algum ponto aqui o lado BC, que é o lado oposto a esse vértice A. Mas só que ela está perpendicular. Lembra o que significa perpendicular? 90 graus. Opa, então perpendicular, perpendicularismo remete a 90 graus. E eu deixei aqui, ó, explícito a simbologia de 90 graus. Então a gente parte do B e vai tocar um ponto aqui no lado AC. A gente parte do C e vai tocar um ponto aqui no lado BA, certo? E o encontro aqui, ó, delas, né, ou seja, das alturas, vai te fornecer o ortocentro, ok? Ortocentro, orto. Tranquilo, galera? Então, refrisando aí, temos, ok? Refrisando aí, temos as alturas partindo de cada vértice, tocando o lado oposto, beleza? E aonde ela toca no lado oposto, que é um ponto qualquer no lado oposto desse vértice, ela vai ortogonal, ou seja, ela vai perpendicular. Então ela forma 90 graus com esse lado oposto onde ela toca. Show? Maravilha. E o encontro dessas alturas, certo? Que são ortogonais, formam 90 graus no lado oposto. Esse encontro é chamado de ortocentro, ou ortocentro, ok? Ortocentro, que vem de perpendicularidade, que remete a 90 graus, beleza? Então vamos para o último caso aqui Bom, né, eu ia falar o último caso de seviana, mas na realidade aqui já foi o último caso de seviana, porque agora a gente tem as mediatrizes. Professor, então se até aqui na altura foi o último caso de sevianas, né, que é o nosso assunto, significa então que as mediatrizes não são sevianas? Exatamente. Ué, então o que ela está fazendo aí?
Se liga aqui comigo. Bem, senhores, olha só. E senhoras também, né? Amores, pronto. Seviana. A seviana, ela tem que partir do vértice e tocar num ponto qualquer lá no segmento que é o lado oposto. Tá? As mediatrizes, tá? As mediatrizes, você perceba que ela não está saindo, ou seja, ela não tem seu ponto de partida no vértice. Aqui, ó. Olha só. Aqui é o ponto de partida dessa mediatriz. Aqui, ó, é o ponto de partida dessa segunda mediatriz. E tem uma terceira mediatriz. Aqui é o ponto de partida dela. Então ela não se encaixa nessa definição de seviana, tá? Porque a seviana, como na mediana, partiu do vértice A, do B e do C, e tocou lá um ponto, o ponto médio do lado oposto. Da bissetriz interna, partiu do A, do B e do C, dividindo aqui o ângulo alfa, beta e o gama ao meio, né, pela metade, e tocou um ponto lá e deu origem aqui na intersecção, né, ou seja, gerou, melhor dizendo, enfim, gerou aqui o incentro, que é o centro de uma circunferência interna. Em relação às alturas, partiu de cada vértice aqui, do A, do B e do C, tocou o lado oposto, em um ponto qualquer, formando 90 graus, e a intersecção, ou seja, o encontro das alturas, que forneceu o ortocentro. Entretanto, no caso das mediatrizes, você percebe que cada segmento ali, né, definido, ou denominado como mediatriz, não partiu do vértice. Olha só. Está partindo desse ponto aqui no lado AB. Tá? Está partindo desse ponto no lado AB. Está partindo desse ponto no lado BC. E está partindo desse ponto aqui no lado AC. Portanto, as mediatrizes não são sevianas. Mediatrizes não são sevianas por causa disso. Porque não partem do vértice. Né? Ou seja, está desenquadrada da definição de seviana que a gente viu aqui na mediana, na bissetriz interna e na altura. Beleza? Entendi, professor? Vamos para a próxima. Então, show de bola. Tá, o que mais a gente pode extrair ali, analisando essa figura acerca das mediatrizes? Bem, você viu que não partiu do centro, beleza. Mas partiu de um ponto, né, ali no segmento, que vai seguindo perpendicular, ou seja, vai seguindo ortogonalmente. É ortogonal. Né? A palavra ortogonal nos remete a 90 graus, a perpendicularidade. Opa, então vai seguindo perpendicular. Formou 90 graus aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Formou 90 graus aqui, ó. Formou 90 graus ali. Da onde parte? E elas vão seguindo, né? Até se encontrarem e ter essa intersecção aqui, ó, tá? Então, essa intersecção aqui, ó, esse ponto é o que a gente chama de circuncentro. Tá? Circuncentro. E esse ponto aqui, ó, chamado circuncentro, como você observa, o circuncentro não é o incentro, tá, galera? Ó, aqui está o incentro. O que é o incentro mesmo? É o centro de uma circunferência inscrita, ou seja, dentro do triângulo. E o que é o circuncentro? O circuncentro é o centro de uma circunferência circunscrita ao triângulo. Ó, eis a diferença. Aqui, ó, tá dentro. Aqui, ó, no encontro das mediatrizes, a circunferência aqui, ó, descrita, está por fora, ou seja, está circunscrita ao triângulo. Beleza, galera? Então chegamos aí, quase 20 minutos. Essa aula aqui foi teórica, sem resolução de exercício. Então aproveitem bem, inscrevam-se aqui no canal, dedo no like, ó. Beijo, fui!